hoje no Maraca. Aí, André, eu gostei. Eu acho que o Renato tem a cara do Flamengo, tem um jeito do Flamengo jogar, conhece muito o Flamengo, né? Eu trabalhei com o Renato no Flamengo em 93, né? Sei de como ele gosta, né? E como ele ama o clube, né? Mas mais a capacidade agora dele como treinador. Eu acho que encaixa exatamente nas características que tem os jogadores do Flamengo. Acho que ele vai ter muitos problemas, né? Hoje o jogo mostrou isso, principalmente no primeiro tempo. Mesmo o Flamengo tendo mais de 70% de posse de bola, o Flamengo teve muita dificuldade. O jogo do Flamengo, do meio, da construção para frente, é jogo intuitivo. É jogo que você deixa os caras, os craques, resolverem, e isso não está se confirmando. E aí o Flamengo teve dificuldades, jogando muito por dentro. Você acha que o jogo tem que ser intuitivo mesmo, do meio para frente? Não, do meio para frente tem que ser intuitivo, mas você E não está rolando? Não está rolando. E você, por quê? Porque você tem que ter mecanismos que facilite isso, né? Não só ser jogo intuitivo. Claro. Né? Você tem que ter alternativas, jogadas... Para que a intuição possa aparecer. Exatamente, no momento certo. Porque ali não é no momento certo, é todo momento, né? Então, isso atrapalha muito o Flamengo. E quando as coisas não começam a encaixar, a entrar esses dribles, essas jogadas, o Flamengo tem muitas dificuldades. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo se soltou, foi para cima, conseguiu o resultado, manteve o que o Flamengo tem de melhor, que é a posse de bola, né? A construção do jogo, o controle da partida. Mas ele vai ter trabalho, André, ele vai ter trabalho, porque o time do Flamengo, ele sente muito quando não consegue os resultados. E aí, a jogada do primeiro é um pouquinho antes do Michael, num contra-ataque, no jogo de novo, o Flamengo mudou um pouco. E aí a qualidade, olha a tirada do Arrascaeta, André. Losetti, um Flamengo quase completo, já eu falo da ausência do Gabigol. E esse aí? Golaço do Michael. Jogador de muitos altos e baixos, pois é, né, com essa camisa. Por isso né? deixa eu só acabar, porque assim, eu sou um dos que não critico, mas falo que ele tem que melhorar muito, né? Principalmente esse último terço do campo. Ah, mas tem, último passe. Eu já até falei isso, ele não teve base. Então, o domínio dele é errado quando ele precisa dominar certo para frente. O passe dele, a finalização, ele precisa melhorar muito. Mas eu fiquei muito feliz, André, quando ele fez esse gol, porque ele se entrega demais na partida. Ninguém pode reclamar isso do Michael. A entrega dele pelo setor esquerdo, por dentro, a volta dele na marcação. E isso vai facilitar para ele ter mais confiança. Ele é um ótimo jogador, só que ele precisa trabalhar, sim, os fundamentos de finalização, de domínio de bola, de passe. Losetti, você quer começar por onde? Pela escolha do novo técnico ou pelo jogo de hoje em que o Flamengo, quase completo, sofreu um pouquinho para ganhar do vice-lanterna Chape? Uma cronologia, né, Rizek? A escolha do Renato é a seguinte: nós começamos o programa falando em normalidades. O Flamengo e o Renato criaram o aviso prévio inverso, né? O aviso prévio de que ele seria contratado em algum momento. Todos nós já sabíamos que isso ia acontecer e aconteceu. Agora, eu fico muito curioso, porque nos últimos 7 anos o Renato Gaúcho só treinou o Grêmio. Não que seja pouco, mas eu não consigo dizer, assim, pelos espaçamentos de trabalhos da carreira do Renato, eu não consigo dizer, olha, o Renato é um técnico assim. Pode ser que não seja, pode ser que ele se mostre diferente no Flamengo e talvez ele precise se mostrar, porque naquele Grêmio havia características muito diferentes desse Flamengo. Por exemplo, com a bola, uma circulação excessiva de posse, esse Flamengo é mais vertical. No Grêmio ele trabalhou sempre com um tripé de meio campo, o Flamengo costuma jogar com 4 jogadores. No Grêmio os zagueiros dele saíam na caça, saíam no combate, o Flamengo não faz isso. Então é bem diferente o modelo que o Flamengo vem sustentando já desde 2019, quando montou esse timaço, até agora. Então é um Renato que vai precisar se adaptar, isso me desperta curiosidade. Sobre o jogo, eu acho que o Flamengo vem num momento super delicado, né, com troca de treinador, hoje o Maurício interinamente, era um jogo para fazer pontos, porque é exatamente um meio de 2 etapas, esse jogo provavelmente não vai ser parâmetro para muita coisa, até por essas questões que eu acabei de colocar. Então era jogo para o Flamengo pontuar e era importante, porque a Chapecoense faz um campeonato ruim, né? Não tem conseguido tirar pontos de muitas equipes. Essa falha do Diego Alves é raríssima, né? Não vai acontecer toda hora. A Chapecoense se aproveitou bem e acho que quando acelerou o jogo, quando ficou só um centroavante em campo, quando se desfez a dupla Pedro e Rodrigo Muniz, que são 2 ótimos jogadores, mas não é a forma como o Flamengo está habituado a jogar,
aí prevaleceu a qualidade dos jogadores. Essa chicotada do Arrascaeta, um jogador meia boca dá um chute desse, a bola vai, cara, sei lá, no telão do Maracanã. E ele conseguiu fazer o gol, e aí o Michael fazendo aquilo que ele tem de melhor, né? Que é a habilidade, a intuição, o improviso. E nem sempre, quando ele não tem espaço, ele consegue fazer isso, mas ele fez até um bom jogo hoje, na minha opinião, assim, bem acima do que ele vinha fazendo. Paulo, você começou no profissional do Flamengo em 90, né? No profissional, 90. Você chegou a trabalhar com o Renato, jogador do Flamengo? Ele jogador? É. Sim. Foram campeões da Copa do Brasil. 90, campeão da Copa do Brasil. Aí ele saiu e voltou em 93, quando a gente tinha sido campeão. É porque, assim, de 87 a 90, o Renato jogou demais no Flamengo. Talvez ele tenha sido o melhor, talvez não. Acho que ele foi o melhor jogador em atividade aqui no nosso futebol. André, eu já jogava como um atacante pelo lado direito. Vou ser bem honesto contigo, já falei isso pra ele, é um grande amigo que eu tenho. Eu o imitava, eu deixava meu cabelo comprido como Zezé de Camargo e Luciano. Estilo mullet? Estilo mullet, exatamente. A meia baixa. Eu jogava com a 7 no Flamengo, sempre joguei com a 7 no Flamengo, né? Em todas as categorias. Então, porque ele era o cara. Ele era o grande jogador. Só que aí ele voltou em 93 e eu tava muito bem em 92. E aí ele e o Gaúcho junto, aí eu caí junto com os três, né? Porque eu fui acompanhar o Renato e o Gaúcho. Eu fui acompanhar o Renato e o Gaúcho fora do horário de expediente. Fora do horário do trabalho. Entendi. Eu me empolguei e aí passei um pouquinho do ponto. Mas eu lembrei, o Renato vestiu a camisa do Flamengo mais de 200 vezes, ele foi um grande jogador do Flamengo. Mas, além do fato de ele ter dirigido o Grêmio muitos anos, ele tinha uma situação no Grêmio que é diferente da situação no Flamengo. No Grêmio, ele é o cara da história do Grêmio. Por mais que ele seja um personagem querido na história do Flamengo, ele não tem essa lenha para queimar que ele tinha no Grêmio, né? É diferente. E essa situação, né, que todo mundo tá falando, mas ele tá aqui, vai ficar no Rio só por causa da praia. Isso não vai existir. O Renato sabe que isso não vai existir. Se o Flamengo estiver muito bem, ele não vai ter condições de ir para a praia, porque a torcida do Flamengo não deixa. Ovacionado demais. E se ele perder um jogo, você acha que ele vai para a praia no outro jogo? Perdeu do Bragantino sábado à noite, 3-2. Será que vai ter futevôlei domingo? Exato que não vai. Todo mundo sabe que não vai. Então, assim, um trabalho, ele sabe que ele precisa. O Losetti foi perfeito. Ele precisa mostrar no Flamengo. Ele está querendo muito ser treinador. Ele estava querendo muito ser treinador do Flamengo. O Flamengo também estava querendo ele como treinador. Então, ele vai ter que resgatar tudo aquilo que ele fez no Grêmio. Ele, nos últimos 2 anos no Grêmio, ele não foi bem. O Renato, se você lembrar do Grêmio, o Grêmio foi bem até 2017. 2018 ele ganhou um título, que é a Recopa, que é o começo do ano, e depois só ganhou Gaúchos, que a gente não pode botar isso, né, analisar um treinador só por ganhar Gaúchos. Então ele caiu esse rendimento. Agora, o ano de 2017, o Flamengo de 2019 e o Grêmio de 2017 foram os times que me fizeram parar para ver esses times jogarem na televisão. O Grêmio de 2017 era lindo ver jogar. O Flamengo de 2019 era lindo ver jogar. Então agora ele tem a oportunidade. Temporada em 2016 também, né? Porque ele chega no Grêmio no meio de uma temporada que era um mata-mata contra o Atlético Paranaense, ele já assume no jogo da volta. Então ele construiu a sua história assumindo o Grêmio no meio de uma temporada. Pegando um grande trabalho do Roger, né? Ele deu sequência a um trabalho que o Roger estava sendo feito. Melhorou, porque... E com mais material humano. Hoje ele tem mais material humano do que ele Mas ele melhorou. O time do Roger tinha muito essa questão de posse de bola, tem outra coisa, mas ele deu a verticalidade no time que não tinha na época. Então, assim, ele colocou algumas práticas dele, mas ele pegou um time do Roger muito bem montado naquela época. No troca de ontem... Paulo, Fala, Losetti, desculpe. Desculpa, Rizek. Não, é que ele fez muito no Grêmio e, apesar do elenco ter sido melhorado em relação à época do Roger, jamais um time que oferecesse a ele tanto talento como esse do Flamengo oferece. Né? Nem nos melhores e nem nos piores momentos do Grêmio ele conseguiu ter jogadores. E hoje a gente viu uma escalação onde o Maurício tentou o mais cautelosamente possível aquele sistema que fez mais sucesso, com os 2 volantes, 2 meias abertos e 2 atacantes por dentro, que os atacantes de bem menos mobilidade do que Gabriel e Bruno Henrique. Mas mesmo o time que entrou em campo hoje, com uma overdose de talentos assim que não encontrava no Grêmio, né, durante os 4 anos. Então, o Flamengo não tem outra maneira de jogar que não seja pressionando e atacando o tempo todo. Esse time não aceita outra forma. Então vai ser interessante ver. Entre esses talentos, a volta do Everton Ribeiro, da seleção brasileira. O Flamengo já havia tido na quarta-feira o retorno do Arrascaeta, do Isla, e agora a volta do Everton Ribeiro, que entrou no lugar do Pires. Aliás, o Everton Ribeiro entrou no lugar do... Vitinho?
Não sei, estava no ar. Não, foi titular. Não, hoje ele foi titular. Nesse jogo ele foi titular. Foi titular. Começou como titular. Foi titular. Então, ô Paulo, e quem também poderia ter voltado da seleção, jogou alguns minutos ontem no Maracanã, foi o Gabriel. Não voltou porque lembra daquele episódio em que o Flamengo aguardava a apresentação dele? Curitiba. Para o jogo do Curitiba na Copa do Brasil, e ele acabou não indo, ficou em São Paulo em tratamento, se apresentou à seleção brasileira. A punição veio hoje. Um dia de suspensão. É punição isso? Não, é um jogo de suspensão, né? É. Eu como ex-jogador, como ex-atleta, André, eu acho muito errado isso. O que o Gabriel tinha que ser punido, tinha. Eu mesmo falei isso. Mas aí você pune ele financeiramente. E forte. Se realmente o clube tinha, na visão da direção do clube, que ele tinha errado, que ele não quis ir a Curitiba. Tem que punir forte. Agora, você punir o clube também por isso, porque você tira um grande jogador de uma partida de futebol. Né? Você se pune. Você pune o jogador e se pune. Eu não vejo coerência nessa punição. Achei no mínimo inusitada a decisão anunciada hoje, Losetti. Cara, eu acho essa história toda tão descabida, desde o início, assim, uma divergência entre departamentos médicos, gente séria, da seleção brasileira e do Flamengo, o Gabriel dizendo que não tinha condição de jogo, o Flamengo dizendo que era para ele viajar mesmo assim, e aí, na boa, dentro de uma normalidade, né? É que o futebol brasileiro já abandonou, voltando a falar de coisas normais, abandonou a normalidade há muito tempo, mas dentro de uma coisa lógica, saudável, não era para quem jogou ontem jogar hoje. Né, de forma alguma o Gabriel poderia entrar em campo hoje, ainda que ele não estivesse suspenso. Ele entrou ontem à noite, numa final Brasil e Argentina. Jogou só 20 minutos, não importa. Ele fez parte, se preparou para jogar ontem, entrou no jogo. Nem o Everton Ribeiro, que não jogou ontem, dentro de uma normalidade também não teria atuado, foi titular e jogou o tempo todo. Então, assim, punir o Gabriel, tirando ele de um jogo que ele já, em tese, não deveria jogar, sabe, desde o início, desde o momento inicial até o momento final dessa confusão, tudo me pareceu sem cabimento.